falar então sobre eleições, muita gente se pergunta, né, o que é permitido, o que é proibido, não só para o candidato, mas para quem está fazendo campanha, para quem está trabalhando. Qual que é a orientação que a Justiça Eleitoral dá quando esse tipo de pergunta é feita? Nós temos o trabalho, geralmente, de fazer uma pergunta e resposta, né? Para entregar para o candidato, para entregar para o eleitor, para facilitar a vida dele, né? De uma maneira geral, o que nós fazemos? O eleitor que comparece no cartório, o eleitor normal, nós aconselhamos, ele pode colocar uma placa na casa dele? Sim, pode colocar sem problema nenhum. Só que ele não pode cobrar por isso, nenhum candidato pode pagar por isso. Tem que ser voluntário, você acredita naquele candidato, você tem essa vertente ideológica, pode colocar a placa na sua casa. Adesivo em carro, também, da mesma forma, sem problema nenhum. Pode ter aqueles pequenos, aqueles grandes, adesiva a traseira do carro inteiro, também não há problema algum. Pode adesivar também da mesma forma, não pode ter cobrança. Se você tem um perfil lá, né, hoje em dia tem Facebook, Twitter, todas as demais redes sociais, você pode estar divulgando informações eleitorais, também pode divulgar também sem problema nenhum. Tudo lembrando, é claro, sem envolver dinheiro. Não pode ser comprado, não pode ser vendido espaços. Isso para o eleitor comum. Receber santinho ou dar santinho para alguém, também não há óbice com relação a isso. Para o candidato ele tem uma amplitude um pouco maior. Então ele pode elaborar um site na internet dele e fazer a divulgação. Porém, ele não pode utilizar de uma mídia, que geralmente é um site conhecido, e comprar um espaço nessa mídia. Aqui, nós estamos falando do estado de São Paulo, nós temos Vale do Ribeira, ali, região bem pobre, e aqui até, aqui na nossa região, aqui, sempre tem, né, pessoas que trocam o voto por umas míseras ajudas, né? Ou até um transporte, um passe de ônibus, sei lá, coisinhas mais ínfimas possíveis, né? Existe sim, Júnior. E a Justiça Eleitoral, quando fica sabendo do fato, apura e o candidato é punido. Então, esses fatos existem, que não deveriam existir, mas existem. É a verdadeira compra de voto, né? Dar uma festa, dar um churrasco, a gente sabe que é proibido, né? Isso também configura. Sim, você promover um churrasco e distribuir alimentação para as pessoas é vedado. O que pode ser feito? Se você quiser fazer um evento para arrecadar fundos para a sua campanha, tem que ser algo muito bem elaborado. Tem regras específicas. Você tem que protocolar um documento na Justiça Eleitoral, dizer que vai ter um evento, a Justiça vai fiscalizar esse evento, para ver se de fato não está existindo a verdadeira compra de votos, né? Agora, eu imagino que é difícil, muito difícil proibir, né, Igor? Por exemplo, eu sou candidato a deputado. Se eu fosse candidato a deputado, eu tenho liberdade, como qualquer ser humano e qualquer cidadão, de fazer uma festa com os meus amigos, né, com os meus familiares. Mas como é que eu vou proibir a entrada e saída de pessoas que não fazem parte do meu rol de amigos e familiares? Isso daí é uma situação complicada, mas no dia a dia, a partir do momento que a pessoa se predispõe a ser candidato, cai sobre ele o jugo da legislação eleitoral. Então ele está ciente e sabe que qualquer conduta que ele venha fazer ou induz a pensar que é uma compra de voto, vai ser apurado pela Justiça Eleitoral. Ele vai correr o risco, nesse caso, de se apurado esse fato, perder ali o registro de candidatura, ou se foi eleito, perder o mandato, e ainda ficar inelegível por 8 anos, né? Quem pode fazer esse tipo de denúncia, Igor? Qualquer cidadão. Da mesma forma que as outras propagandas, até dando continuidade à propaganda eleitoral do candidato, ele pode colocar um cavalete na rua? Pode. Pode perceber que até agora a Justiça Eleitoral vai bem em cima disso, né, para tentar evitar qualquer abuso. O pessoal pode colocar um cavalete de maneira moderada. Jamais, né, vai colocar numa rampa de acesso deficiente, ou numa faixa de pedestre, ou em algum ponto, muitas vezes colocam em umas esquinas que dificulta, o tamanho do cavalete dificulta até na visibilidade ali de quem está na esquina para virar com o carro. Então isso é vedado. Qualquer forma, pendurar em árvore, pendurar em postes, isso é expressamente vedado. Ou em lojas também é vedado você deixar material em lojas. Não pode no comércio? Não pode, no comércio de maneira nenhuma. Muito menos em órgãos públicos, né? Deixar propaganda em órgãos públicos também não pode. Todo e qualquer tipo de denúncia pode ser feita ou pelo denúncia online. Nós temos recebido, já chegamos a algumas dezenas de denúncias já apuradas, e aí o candidato teve que remover.
através do site do TSE. Você entra lá, o do TRE, né, denúncia online, e faz sua denúncia online, anônimo, ou diretamente no cartório eleitoral. Vai lá e apresenta a sua denúncia e a gente vai processar, vai autuar, vai atrás e assim por diante. Errar, a gente está há algum tempo aqui à frente da Justiça Eleitoral e nós temos a preocupação de fazer um trabalho preventivo. Explicar, elucidar, eu sento com cada um deles, a gente conversa, apresenta todas as dúvidas, mostra o que pode, o que não pode. Então, o candidato ele gosta de andar em cima daquela linha tênue, né, do que é certo e do que é errado. Lógico que quando você está se equilibrando, uma hora você vai pisar no que é errado. E aí vai cair sobre você um julgo, vai cair uma pena de multa. Na última eleição nós tivemos um pouco mais de 600 mil reais de multa, mais de R$1 milhão em multa, só aqui na nossa região aqui de Botucatu. Então, ele vai correr um risco. Fora, pode correr um risco, dependendo da situação, ser cassado e todas as demais complicações legais, né? Na verdade, quando a pessoa se predispõe, fala, eu quero sair candidato, como qualquer outra coisa na vida, eu quero participar de um clube, tem regras, normas pré-estabelecidas que você deve se inteirar para poder fazer ali, né? Para poder agir. Se você não age, não tem alegação de desconhecimento da lei, né? Além de não ler, nós ministramos cursos, então tem essa diferencial, né? A pessoa tem a plena liberdade de sentar ali comigo no cartório eleitoral, pontualmente eu esclareço, tiro dúvidas, não há problema nenhum. Agora, alegar que não sabia, isso aí é complicadíssimo. Mas acontece, viu? Alega que não sabia, mas com certeza. Aí o juiz não, assim, ó, não justifica, né? E multa. O candidato manda insistentemente foto, link, material de campanha, naquela chamada... No inbox do Facebook, né? Particularmente, ele não posta na sua própria rede social. Ele não se contenta. Ele vai lá, posta no perfil da pessoa e manda uma mensagem individual. Isso pode? Pode ser amigo dele, então. Você vai lá, é amigo dele. Geralmente, para te mandar inbox, você tem que ser amigo dele. Só igual no seu e-mail. Se ele tem... Acho que não precisa. Dá para mandar. Dá para mandar, eu não sabia, então. Mas se ele mandou, independente de ser amigo ou não, você pode chegar e falar assim, ó, não desejo mais receber mensagem de propaganda eleitoral. Na mesma forma, por e-mail. E-mail, quando ele manda para você, ele tem que disponibilizar um linkzinho dizendo, eu não desejo mais receber essa mensagem. Se ele incidir depois dessa sua manifestação, ele paga uma multa de R$100 por mensagem reenviada. R$100. Então, se ele te mandar uma outra mensagem, R$100. Como que você vai fazer? Você vai pegar essas informações, encaminhar para a Justiça Eleitoral e a gente vai autuar esse candidato. Na verdade, você só recebe o que você quer. O que você não quer, você não é obrigado a receber. Não pode ter nenhum tipo de propaganda, ele não pode te forçar a receber determinado tipo de propaganda. E via WhatsApp? Da mesma forma, se ele encaminhar, em tese, o WhatsApp, a lei não abordou, não foi a fundo nisso, mas é mais uma maneira de você se comunicar. Se ele te encaminhar também da mesma forma, você tem que chegar e falar, não desejo mais receber esse tipo de propaganda, ele tem que excluir ali daquela rede, né, daquele contato. Me lembra que acho que foi antes da eleição de 2006, nós não tínhamos redes sociais, né? Dificilmente... SMS, é claro. Era só SMS. A partir de 2006, nós tivemos já com o Orkut, depois, posteriormente, a partir de 2008, o Facebook. Anteriormente, a Justiça Eleitoral nem discutia isso, nem estava previsto, imagino, né? Não estava regulamentado a internet. Na verdade, as legislações, elas têm que acompanhar, no caso aqui, as nossas tecnologias. Então, as novidades que aparecem vão sendo regulamentadas pela Justiça Eleitoral. Tudo para evitar abusos. É duro falar, mas não existe bom senso por parte de candidato. Como não existe bom senso, tem que vir uma lei regulamentar e, no caso, coibir com multa ou perda do registro ou do diploma, se a pessoa conseguir se ganhar. Então, se ela abusar, tem uma lei que vai coibir toda essa situação. E nesse caso da internet é muito bem regulamentada. Então, quem está descontente, o usuário do Facebook, por exemplo, principalmente, né, que está descontente com um determinado candidato ou determinado partido, pela insistência em mandar fotos, também vai no bom senso de deletar ou bloquear o perfil, né? Pode bloquear, né, da pessoa, não receber mais. No caso de e-mails, tem que constar necessariamente esse aviso. Não desejo mais receber. Você clica ali,
pessoa tem 48 horas, não pode mais te enviar nenhuma mensagem de propaganda eleitoral. E está cortado, está inibida essa situação. Se vier incidir, multa sobre cada mensagem reenviada. Igor, falando de locais de votação, aqui em Botucatu nós temos algumas alterações, né? Sim. Lá no Paulo Guimarães. Então, nós e a Secretaria de Educação Prestativa, já desde o ano passado, vem nos alertando, vem nos informando geralmente é problema de licitação. Acompanha aqui a rádio também, algumas reclamações muitas vezes, fala, a escola tal ainda não está funcionando, está deslocado. O caso do Paulo Guimarães, que as crianças de lá estão ali tendo aula na Airbags, no antigo galpão ali da Airbags. Da mesma forma, para a eleição não ficou pronto a escola. Então, eles foram os eleitores que votam ali no Paulo Guimarães, foram deslocados para o antigo galpão da Airbags. Também lá na escola, em Vitoriana, também está em reforma, não deu tempo de terminar a escola. Eles vão estar votando no posto de saúde, um posto de saúde grande que tem lá, quase uma UBS, né? Algo espaçoso, grande. Vão ser deslocados, vão votar, que é bem próximo, deve dar uns 10, 20 metros ali da escola, vão estar votando ali também. Então, são esses dois lugares que tivemos que deslocar em decorrência do prédio que seria utilizado estar em reformas, estar em manutenção. Nas cidades de Itatinga e Pardinho nós temos algumas mudanças? Itatinga nós também alteramos algumas escolas, né? Antigamente tem o Sense ali, né, que a gente utiliza, né, que eu utilizava, e aí ele sobrecarregava aquela escola. A gente só realocou, na verdade, algumas salas, né, espalhou algumas salas, mas todas ali na mesma estrutura do prédio. Mas ali, e como aqui em Botucatu, os eleitores vão ser avisados com faixas nas escolas que estão interditadas e nas alterações que existiram, para facilitar até a vida das pessoas no momento de votar ali. O Igor, no dia da votação, a hora que nós temos a lacração das urnas, elas imediatamente são transportadas para Botucatu, é isso? Isso daí é até uma novidade, você está contando aqui uma novidade. O Júnior é inteirado aqui da Justiça Eleitoral, né? Então ele está contando uma novidade. Em Botucatu a gente ainda não vai transmitir do local de votação. Tem alguns municípios que sim, já está sendo implementado no estado de São Paulo. Então a pessoa transmite de lá do local de votação. Já tem um representante da Justiça Eleitoral, transmite de lá. Aqui em Botucatu ainda, todas as mídias de resultado vão ser encaminhadas, seja em Itatinga e Pardinho, ou em todas as escolas de Botucatu, para o cartório eleitoral, e a gente vai transmitir do cartório eleitoral. Então a junta vai ficar no cartório e aí vai ser transmitido todos esses dados. Mas é tudo muito rápido e dinâmico, né? 5h30, 5 horas acaba a eleição, 5h30 já está vindo, porque está chegando as primeiras mídias, 6 horas, 6h10 mais ou menos, praticamente já sabemos os resultados finais das eleições, sejam municipais e, no nosso caso, pelo menos parcialmente, as estaduais e as federais. Igor, esse ano o tempo de votação será um pouco mais longo do que nós tivemos em 2012, né? Até porque nós vamos votar para deputado estadual, para deputado federal, para senador, um apenas, né? E não dois como em 2010, governador e presidente da República. Isso geralmente, quem faz um pouco mais rápido leva o quê? Nem 40 segundos? Sim. 50 segundos. Mas é claro que nós temos pessoas que pensam um pouco mais, né, que demoram um pouco mais, e isso obviamente vai acarretando um pouco mais de fila, né, em alguns locais. Sim. Isso daí até é pensado pela Justiça Eleitoral, tanto é que aumentamos o número de mesários de 1.200 em 2012 para 1.700, 500 mesários a mais distribuídos pelas sessões eleitorais. Então é um número expressivo, né, uma quantidade considerável, justamente para auxiliar esses eleitores. No treinamento deles, a gente já até expôs essa situação, já sabe que vai acontecer esse problema, e a gente vai distribuir, tanto nas escolas quanto nos meios, no comércio, aqueles colinhas da Justiça Eleitoral, para facilitar a pessoa votar. Deputado estadual, 5 dígitos, imagina só. Depois o federal, 4 dígitos. Senador 3 e presidente e governador, 2 dígitos. Em regra, o eleitor comum, ele só vai na cabeça com o candidato a presidente da República, que são 2 dígitos. Aí ele vota na legenda, tal, pode travar lá no senador. Se ele não tem o número do senador, ele não vota na legenda para senador. Necessariamente ele tem que saber os 3 dígitos. E aí trava lá na urna. E aí tem todo um procedimento a ser realizado, tem que suspender esse voto.
anula os votos de senador, governador e presidente ali para frente e só conta o voto de deputado. É algo bem complexo e tudo isso demanda tempo. Mas os mesários estão afinados já nesse assunto para quando chegar ali na sessão, até além da documentação, conferir e perguntar se a pessoa está com a colinha em mãos, está tudo certo, tudo preparado, para na hora de habilitar a pessoa estar preparada efetivamente para votar. Igor, tira uma dúvida minha, e também de muitos internautas. Eu andei vendo esses dias, principalmente no Facebook, né, que é a principal rede social, algumas enquetes que as pessoas chamam de pesquisas com relação a deputado estadual aqui em Botucatu e também na região. Esse tipo de pesquisa pode ser feita ou tem que ser protocolada? Na verdade, pesquisa. Enquete, vamos entrar na enquete. Está vedada para essa eleição enquete. Então, se está sendo feito já, a pessoa está correndo o risco de tomar uma multa. Não pode. E a pesquisa, sim. Aí pesquisa, que é algo um pouco mais sério, pode. Só que você tem que contratar uma pessoa, uma empresa habilitada para isso. Tem toda uma regra. Você protocola na Justiça Eleitoral essa pesquisa. Dá amplitude, todos os candidatos ficam sabendo das perguntas, dos critérios de avaliação. As faixas etárias, né, que estão sendo avaliadas. Então tem todo um regramento para isso. E a multa é pesada, hein? A multa varia de 50 a 100 mil reais. Então é bastante. Olha aí. Uma multa bem pesada. O internauta que fica postando pesquisa e chama. A multa é altíssima. Enquete, antes podia. A enquete é aquela lá sem cunho científico, né? Aí a pessoa expressava que não tinha cunho científico, tal. E podia ser feito. Algo aleatório, sem nenhum embasamento legal, sem nenhum embasamento científico. A pesquisa, e antes podia. Hoje é vedado. Vedado, não pode. A pesquisa pode, tem que ter um estatístico, tem que ter uma empresa registrada, tem que ter várias regras. Então, se alguém está fazendo, chegar a conhecimento da Justiça Eleitoral, vai ser instaurado um processo e a pessoa possivelmente vai receber uma multa salgada. A enquete não pode nesta eleição ou está vedada para todas as eleições? Na verdade, o Tribunal Superior Eleitoral, ele regulamenta essas situações conforme as eleições. Para essa eleição, nesse momento, não pode, é vedado. Pode ser que para a próxima venha a ser liberado, mas para essa eleição, a legislação veda a enquete. Igor, deixa eu te fazer uma última pergunta. Este ano nós teremos voto em trânsito. Como vai funcionar? Essa é uma excelente pergunta, Júnior, porque o pessoal muitas vezes confunde. O voto em trânsito é para aquele eleitor que foi até o cartório eleitoral e fez a opção. Então ele sabe que no dia da eleição ele vai estar viajando, está numa capital ou um município com mais de 200 mil eleitores, aqui do lado Bauru, por exemplo, ou Campinas. Geralmente o pessoal vai lá para o Nordeste, né? Vai viajar. Então ele fez essa opção, foi no cartório e optou. No primeiro ou no segundo turno, ou no primeiro e no segundo turno, né? Independente. E ele já fez essa opção. Então ele vai votar lá. E para qual cargo que ele vai votar? Para o cargo que é padrão no Brasil inteiro, presidente da República. Para os demais cargos ele não vota, né? Ele só tem a oportunidade de votar para eles. Mas teria que ter sido feito um cadastro prévio, que foi até agosto. Encerrou já esse prazo. De julho a agosto. Então agora não há mais essa possibilidade de a pessoa votar. O máximo que eu posso fazer é justificar. Exatamente. Aquele que está fora do seu domicílio no dia da eleição pode chegar no cartório, pode chegar em qualquer escola que vai conseguir justificar. Vai falar, mas e aquele que está doente? Aquele que está doente, não tem condições de sair de casa, tem até 60 dias para justificar o voto. E aquele que está viajando, está no exterior, né? Aquele que está no exterior vai votar só o ano que vem. Tem 30 dias para justificar o voto. São todos prazos distintos, né? Situações distintas. Igor Inácio, muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio da Criativa FM, sempre elucidando muitos casos, né? Que para muitas pessoas são questões dificílimas, né? Tem gente que faz até uma investigação do que pode, do que não pode, muitas vezes não consegue alcançar todas as informações. É sempre muito bom entrevistá-lo com todas essas informações /soluções, né? Tanto para candidato quanto para eleitor. Eu que agradeço, Júnior, mais uma vez a oportunidade que a Criativa dá, abre aqui os microfones para a Justiça Eleitoral. Pessoal, votar, muitas vezes a pessoa encara como uma obrigação, né? Mas não é uma obrigação, é uma conquista nossa, né? Sempre falo, tenho a oportunidade de falar, nós estamos completando 50 anos da instituição da ditadura no nosso país, de 1964 a 1985, só em 1988, com a Constituição que abriu-se novamente a oportunidade de escolhermos
ficaram anos a fio sem meramente poder escolher. E não é só escolher, você não podia falar como nós estamos falando, você não podia se expressar, você não podia ouvir. Está falando de músicas aqui, Paralamas do Sucesso, músicas críticas, eram censuradas. Leituras, livros eram censurados. A democracia é muito mais do que o voto. E a partir do momento que você renega esse direito de votar, você está renegando todos os demais direitos que são plenos numa democracia. Então vão lá, vão às urnas. Saíram às ruas, né? Agora vão às urnas e façam acontecer, né? Vai lá, vote e depois, mais importante, apertar o botãozinho verde da urna é só o início do processo democrático, é cobrar cada candidato, fazer ali o exercício verdadeiro da cidadania. Prazer estar aqui, Júnior.